vocês. Eu resolvi começar com o tema como a gente começar na área de estética avançada e harmonização facial por perguntas. Eu abro uma caixinha de perguntas, como eu abro praticamente todos os dias, e foi uma pergunta muito pertinente. Eu tive várias de Botox, mas essa foi uma das campeões. A minha do curso, Toxina Botulínica, o Marco Zero, né, do básico avançado, que ela foi do primeira turma do Marco Zero, e a gente falou um pouquinho sobre isso, ela explicando a dificuldade dela de começar, como começar. Então eu achei legal eu compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês e também responder um pouco de perguntas. Eu separei algumas perguntas que vocês deixaram nas caixinhas de pergunta para a gente começar e fiz uma sequência. A qualquer momento vocês podem me mandar perguntas e eu vou respondendo aqui, tá bom? Isso não vai ser um monólogo, é um bate-papo. Meu objetivo é poder ajudar vocês, tá bom? Vamos lá então. Eu vou explicar um pouquinho como eu comecei. Cada profissional tem a sua trajetória, tem a sua história, mas eu vou partilhar a minha porque eu vi que o meu primeiro deu certo. E eu vi que na época que eu estava dando aula na pós, eu sugeri, falei da minha trajetória para várias colegas, né, de profissão, ali, alunas, e algumas delas seguiram as dicas que eu dei e deram muito certo. E hoje elas têm as clínicas delas, a maior parte são mulheres, tá? Então eu acabo às vezes falando no feminino, mas não se sinta intimidado. Mas é um mundo que tem muito mais mulher. Hoje está tendo bastante homem, mas acaba predominantemente sendo mulheres, tá? Mas eu sei que tem bastante homem nessa área de harmonização e estética avançada também. Então se eu falar alguma coisa no feminino, me perdoe, tá bom? Mas enfim, algumas alunas seguiram as minhas dicas e deram super certo. E eu fico vendo, trilhando o caminho delas, fico acompanhando nas redes sociais. E eu falei, poxa, quero ajudar outras pessoas também, então por isso que eu resolvi fazer essa live. Bom, como começar? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver o nosso conselho de classe, né? O que o nosso conselho de classe permite, como é que a gente faz para atuar na área. Então, assim, quando eu comecei, não existia estética avançada na graduação. Eu tinha que fazer uma pós para poder tirar a habilitação, ser habilitada. Então, eu fiz a pós, eu fui a primeira turma do Rio de Janeiro, tinha pouco tempo dessa pós ter sido formada, né, de São Paulo. Aí ela abriu uma filial no Sul e logo depois ela abriu no Rio, poucos meses depois. Eu fui a primeira turma do Rio. E eu só consegui essa habilitação mediante essa pós. Agora as coisas já mudaram, tem faculdades particulares que você, já na graduação, permite você ter essa habilitação em estética, que é muito bom, porque você já sai, menos um custo, né, de tempo e de dinheiro ao longo da sua jornada. Entretanto, como uma faculdade, assim como uma pós, elas não vão te dar expertise, elas vão te dar o básico do básico, para você realmente tirar a habilitação, sendo necessário você se aperfeiçoar. Bom, aí a primeira coisa que você vai fazer, vai ver com o seu conselho de classe o que você precisa para atuar. Então, se você é enfermeiro, você vai no Corém, se você é biomédico, você vai no CRBM, se você é farmacêutico, você vai no conselho de farmácia. E também agora tem os biólogos, os profissionais de fisioterapia, que também podem, os do Rio de Janeiro, né, por enquanto, eu acho que alguns outros estados. Então você vai perguntar isso para o seu conselho. O que eu preciso? Tem conselho que exige algum determinado número de horas. Então você tem que fazer uma pós ou algumas atividades com um determinado número de horas para você obter essa habilitação. Então, informado disso, você vai correr atrás de ver como você vai tirar essa habilitação para atuar, tá? Além disso, nos sites dos conselhos, diz lá o que você pode atuar ou não. Então, assim, pelo menos eu sou biomédica, no meu conselho, ele diz, você pode atuar com os injetáveis X, Y, Z, você pode atuar com os peelings até o nível tal da pele, os lasers, capilar, corporal, facial. Então, tem que ver isso junto ao seu conselho de classe, tá? Aí o segundo passo, você já está habilitado, está com o seu diploma, de acordo com se foi por pós ou foi pela faculdade. Na faculdade, na pós, a gente vai ter contato com diversas áreas, com áreas corporais, a gente vai ter com facial, vai ter com injetáveis, vai ter com máquina. E é legal você ver o que você tem mais afinidade. Eu sugiro você focar em alguma coisa, porque não dá, por mais que a gente vê tudo na faculdade,
é difícil a gente trabalhar com tudo. E fora o dinheiro de investimento de curso, investimento em consultório. Então, começa com algumas coisas, ou por uma área. Por exemplo, eu gosto de facial. Então, você vai focar, aí tem uma sequência de cursos que você deve fazer para atuar no facial. Se você gosta do corpo corporal, então tem uma sequência de cursos. Se você gosta de eletroterapia, tem uma outra sequência. Então, você definiu o seu nicho de atuação, tá? Não tem nada de errado se você gosta de máquina, não tem nada de errado se você gosta de injetáveis. Você só tem que definir por questões de investimento, tá bom? Eu vou começar falando de injetáveis porque é a área que eu tenho expertise. Foi a área que eu mais me identifiquei na pós, que eu mais gostei por conta dos resultados, por conta também de investimento. Apesar dos cursos serem caros, eu não tinha que fazer o curso e comprar equipamento. Eu precisava de fazer o curso, né, adquirir expertise e adquirir os produtos que eram injetáveis, mas rapidamente eu conseguia esse retorno. A outra vantagem que me fez escolher o injetável é que eu não tinha onde trabalhar, assim, eu não tinha um consultório. Então, com o injetável, eu podia, eu escolhi a toxina para começar, eu podia atender na casa do cliente, depois eu fui atender em consultório de uma clínica, prestava serviço para aquela clínica. Então, assim, me permitia eu botar minhas coisas numa mochila, numa bolsa, e eu levar, atender e voltar. Então, foi esse o motivo que eu escolhi trabalhar com essa área, além de gostar mais. Então, você tem que identificar isso, o que você gosta mais. Depois de injetáveis e a máquina, você vai para a área do corpo, se você gosta mais de face ou corpo. O biomédico, o farmacêutico, o enfermeiro, fisioterapeuta também, e agora o biólogo. Vocês podem atuar em tudo. O dentista só na face, mas o dentista, diferente da gente, ele só atua na questão funcional. Nós podemos atuar exclusivamente na estética. Então, assim, o dentista pode atuar, fazer bruxismo. Eu não. Então, a gente acaba meio que confundindo as coisas, mas na prática é isso que o Conselho de Odontologia descreve os dentistas, tá? Eles só podem atuar na questão funcional e nós na questão estética. Beleza, então você escolheu o que você quer fazer, se quer injetável, se você quer máquina. Aí a próxima coisa que você vai fazer é você, viu a pós, viu o conselho, você vai escolher um assunto para começar. Eu vou falar de injetáveis, que foi a minha trajetória. Eu comecei com toxina botulínica. Quando eu comecei lá em 2015, 2016, eu tinha saído do mestrado, não tinha muita grana, e eu queria investir num curso que me desse um resultado rápido e que as pessoas queriam fazer muito. E o Botox é ainda um tratamento desejado no mundo todo. Todo mundo quer fazer Botox, todo mundo quer tirar o pé de galinha. Então, e era fácil de aplicar, assim, eu poderia ir na casa do paciente para aplicar, eu não precisaria de muito material. Então, eu escolhi a toxina botulínica para começar. Foi meu carro-chefe e ele ainda é o tratamento carro-chefe de qualquer consultório. É ele que atrai o paciente, é ele que fideliza o paciente, e a partir de uma toxina bem feita, você vende outros tratamentos com outros tickets. Eu digo isso porque, assim, dos injetáveis na área de harmonização facial, assim, na área facial, né, é o procedimento com menor ticket. Então, assim, com menor preço. Quando eu falo ticket, é valor em dinheiro. É um tratamento que ele vai de 900 a 1.500 reais, depende do profissional, depende do bairro, depende do estado. E os outros procedimentos são bem mais caros e também precisam de mais sessões. Você vai falar assim, Elaine, poxa, mas eu vou fazer um capilar, eu cobro 200 reais. Tudo bem, você não vai fazer uma sessão. Você vai fazer 10 sessões, 15 sessões. Você não vai fazer uma. A toxina você faz uma. Então, pensando nisso, é um procedimento com ticket menor. Eu comecei com a toxina botulínica, ganhei expertise, fiz um curso, ganhei mão, comecei fazendo nos parentes. Não começa pegando paciente para você começar a atender. Mesmo que você já esteja assim, eu já tô segura, assisti o curso, eu tô bem, começa atendendo parente, até para ele te dar o feedback e você ter portfólio de foto, para depois você cobrar lá para fora. Porque se você faz um procedimento com um paciente externo, cobrando, ele te achou nas redes sociais, digamos, e aí ele não fica satisfeito com o seu atendimento, você acaba contagiando mais 10, uma rede de 10 pessoas que vão falar mal de você. E uma pessoa satisfeita, ela no máximo vai falar para uma, duas pessoas. Então, a propaganda positiva, ela propaga mais devagar do que a negativa. Eu comecei fazendo a toxina e aí eu não cobrava um valor muito alto.
até porque eu queria ganhar mão, eu queria ganhar foto, o portfólio de foto de antes e depois, para eu mostrar para outros pacientes e conseguir vender meu atendimento, tá? Na época, não tinha celular com câmera. A gente até tinha câmeras digitais, mas não tinha celular com câmera. E mostrar o atendimento do paciente com iPad não era assim, nem todo mundo tinha, enfim. Aí o que eu fazia? Eu revelava as fotos, fazia nos aplicativos o antes e o depois. Eu tinha até um albinho que eu deixava na clínica que eu atendia, botava minha logo bonitinha, e para mostrar como ficava o resultado. Eu cortava assim só o terço superior e era a forma que eu me divulgava. Não tinha Instagram como tem hoje, tinha, mas as pessoas quase não usavam para essa finalidade, era muito foto pessoal. Isso eu tô falando 2015, 2016, tá? Então parece que é muito tempo, mas para a evolução tecnológica que a gente viveu é bastante tempo. Então a gente não podia divulgar também nas redes sociais o antes e depois. Isso foi permitido ano passado. Então foi uma revolução maravilhosa. Hoje nós podemos, eu não sei se todos os profissionais da área de estética, isso eu tenho que confirmar. Eu sei que o biomédico e o dentista podem hoje postar o antes e depois. Isso é bom porque a gente, com o antes e depois, a gente consegue vender mais o nosso tratamento. Então isso facilita, o cliente fala, eu quero esse resultado aqui, né? Apesar de cada um ter sua variável, é biologia, mas ele busca aquela boca, ele busca aquele resultado de botox, ele busca aquele corpo perfeito. Isso a gente é muito visual, então isso facilita a nossa venda no consultório. Aí vamos lá, como é que você vai começar a atender? Você ganhou mão com seus amigos, com seus parentes? Eu sugiro você começar profissional, então coloca um jaleco, pega a ficha de atendimento, igual que você aprendeu na faculdade, na pós, eles ensinam, a gente faz esse passo a passo. Então faz a anamnese bonitinho, leva todos os EPIs para atender na casa do paciente. Eu comecei na casa dos pacientes, né? Marcava 2 pacientes por vez, eu fazia um vidro de 100 unidades de toxina botulínica. Então eu comprava o de 100, conseguia comprar o de 100, o Botulim, Botulift, Prosigne. Então eu comprava o de 100 e eu pedia para marcar 2 pessoas e eu fazia um desconto especial. Por quê? Aí eu conseguia vender 50 unidades para cada uma. Então eu abri o vidro, atendia aquelas 2 pacientes, voltava 15 dias depois na casa daquele cliente para fazer a revisão. Então, economicamente, é melhor fazer um vidro maior, tá? Eu não perdi a venda, mas fazer essa venda com 2 é mais difícil. Existem algumas empresas que revendem, que são de confiança. Não dá para comprar de qualquer um, porque a toxina botulínica tem que ser armazenada a frio. Então, se o cara não armazena naquela temperatura que a bula recomenda, você vai estar injetando soro no teu paciente. Aí o aluno me pergunta, poxa, eu fiz a marca XYZ, não durou nada. Será que foi sua mão? Será que você diluiu errado? Ou será que o produto foi mal armazenado? Então, quando você compra direto da fábrica ou de um fornecedor idôneo, você pode garantir que aquele produto foi armazenado corretamente. Então, se aconteceu alguma coisa no resultado do seu paciente, é alguma coisa com você ali, né? Alguma técnica sua que deu errado. Agora, se você compra de um cara que você nem sabe, não sabe como armazenou, que não tinha termômetro na geladeira, aí, enfim, se não der certo, como é que você vai alegar? Você vai ter que pagar um outro tratamento para o paciente, e isso custa para você não só o seu nome, mas também dinheiro. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Qualidade na agulha, qualidade na seringa, enfim, tudo isso tem que ser colocado no bolo quando você for fazer o seu preço. Você começa entendendo, eu escolhi a toxina botulínica, depois que eu ganhei mão, ganhei expertise, eu fui para o preenchimento, fui para mesoterapia e microagulhamento. Microagulhamento era na época, estava começando assim, estava bem estourando no mercado. Mesoterapia estava começando também, eu tenho livros de mesoterapia em inglês, não tinha nada em português, depois saíram alguns em português. Mas ainda é uma leitura bem mais difícil, uma técnica um pouco mais difícil por não ter literatura, porque não tem nada validado cientificamente falando. A gente conhece o ativo, a gente conhece a ação daqueles ativos. Quando a gente pega os livros de farmacologia, eles falam muito assim, via oral, via injetável, intravenosa, mas não em mesoterapia. Então, é uma via diferente, é uma dose diferente, é uma concentração diferente, é tudo diferente. E não tem isso validado cientificamente. A gente tem resultados clínicos. Enfim, bom, aí eu fui para mesoterapia, preenchimento, microagulhamento junto com mesoterapia, porque você entrega drug delivery. Mas esses procedimentos eu não consigo fazer em casa.
então eu preciso de algum local para atender. Aí você me pergunta assim, poxa, eu acabei de me formar, não tenho grana, aonde eu vou injetar o meu dinheiro? Eu tenho lá pouco dinheiro para injetar, aonde eu vou injetar? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é injetar em curso. Você tem que fazer uma reserva para fazer curso. Então, assim, você escolhe o curso que você quer dominar e pega um assunto e destrincha aquele assunto. Quando você tiver top das galáxias, expert naquele assunto, você vai para o próximo assunto. Não adianta querer abraçar o mundo com as pernas. Então, se você quiser fazer todos os cursos de um mês, você não vai aprender nada, você não vai aproveitar nada, vai jogar dinheiro fora. Então, pega um assunto, que seja um por mês, ou que seja um a cada 3 meses, e destrincha tudo. Hoje tem muito livro na internet, a gente consegue bastante literatura, tem muito artigo, enfim, então dá pra gente fazer o curso e se respaldar. E treina. Acho que as pessoas não vão dar valor, doutora, se trabalhar em casa aqui em Fortaleza. Olha, Esther, eu comecei assim, mas assim, é claro que eu não divulgava para todo mundo. Eu comecei divulgando para alguns parentes, e aí esses parentes gostaram do resultado e me indicavam para professora de inglês, para professora de personal, e aí a coisa foi meio que no boca a boca, eu fui crescendo. Mas aí o próximo passo que eu ia falar é assim, você pega o teu dinheiro, a gente batalha, não dá para largar a profissão de uma hora para outra, né? A gente querendo investir em outra. Eu, como eu terminei o mestrado, eu tinha só uma reserva da bolsa, o que eu fiz? Eu investi no curso de toxina, estudei muito, li muito artigo, aí pratiquei com os parentes e com os amigos, peguei um dinheiro emprestado com meu pai, eu falei até na minha masterclass, meu pai me emprestou um dinheiro, eu paguei o curso e comprei 3 vidros de toxina. Comecei atendendo, eu coloquei um valor em cima desses atendimentos, eu comprava vidro de 100, atendia 2 pessoas e eu colocava acho que R$200 em cima de lucro, era pouco, mas com esse valor eu paguei o cartão de crédito e com o lucro eu comecei a juntar para comprar mais toxina e assim foi fazendo aquele giro. Eu não tirava para mim, eu reinvestia, comprava agulha, seringa, essa parte toda. E aí eu comecei a atender numa clínica, num bairro aqui, fiz colaboração, então a gente, aí vai depender de onde você mora, enfim, né, como fica melhor para você. Eu optei em trabalhar numa clínica que já tinha uma clientela de estética básica, tinha uma esteticista básica, eu até aprendi os tratamentos que ela fazia, mas uma não invadia o espaço da outra. Eu sugeria os tratamentos da menina e a menina sugeria os meus, a gente fazia assim. E aí a secretária tentava marcar tudo para o mesmo dia, às vezes 2 vezes na semana, para eu não ficar indo lá todo dia porque era longe da minha casa. E aí a gente fez uma parceria em percentual. Eu fiz assim, né? Enfim, cada um faz de um jeito. Eu falei com o dono o seguinte: eu dava minha tabela de preço dos meus procedimentos, então eu botava numa planilha do Excel assim: quanto custou meu vidro de toxina? Então eu vou gastar um vidro, vou gastar 2 seringas, porque uma para reconstituir, uma para aplicar. Eu vou gastar 3 agulhas, uma para reconstituir e 2 para aplicar, né? Porque às vezes eu uso aquela de Lebel e uso aquela 30 de meio. Eu vou gastar uma gaze, aí eu botava a conta daquele pacote de gaze estéreo. Lápis de olho, isso não entra na conta. Eu botava minha passagem de ônibus para lá, você pode botar sua gasolina, eu gasto 10 km para ali e para lá. E você coloca esse seu custo de deslocamento. E enfim, botava meu custo fixo desse material que eu usava no paciente. Aí dava lá, digamos, vamos chutar, R$1.000, tá? Então vou cobrar do meu cliente 1.300. Então R$300 era o nosso lucro. Aí eu ficava com 60% e a clínica ficava com 40%. Como eu era expert, né, como eu era profissional injetor, eles combinaram assim: tem clínica que faz 50-50, tem clínica que eles ficam com 60%, a gente fica com 40%. Então, a gente combinou dessa forma na época. Então, eu tirava o custo e a gente dividia o lucro. Ah, mas poxa, mas Botox é um custo baixo. Sim, mas tinha outros procedimentos que a margem de lucro era maior, então uma coisa compensava a outra, entendeu? Igual a eletroterapia, você tem um custo grande para comprar uma máquina, mas os atendimentos não são tão caros, mas você vende pacotes de 20 sessões, então você vai ganhando pouquinho em pouquinho na constância, entendeu? E a gente fez assim, eu fiquei vários anos assim.
Depois é que eu fui montar meu consultório, juntei um dinheiro e montei meu consultório. Mas assim, se você, é uma sugestão começar com uma clínica de alguém, por quê? Quando você começa num espaço que já atende, você não tem que ficar correndo tanto atrás de paciente, porque ali já tem um fluxo de paciente, então você começa a fazer sua divulgação interna. Naquela época não se usava o Instagram como se usa hoje para fazer divulgação. Então, se eu fosse começar hoje, eu faria totalmente diferente. Eu começaria na clínica, sim, mas eu já começaria a divulgar nas minhas redes sociais. O Facebook também não era tão usado para divulgar. A gente usava para divulgar, mas não tinha essa visibilidade para procurar curso como tem hoje. Era bem menos, mais fraco como é hoje, né? Hoje a gente procura muito mais profissionais, tem muito mais coisa. Então eu investiria nessa parte. Fazer bastante propaganda de procedimento, mas propagandas bem feitas. Eu sugiro não terceirizar as propagandas, então é um investimento alto, mas não fica bom. Você não entrega um resultado bom. Então hoje tem vários perfis de marketing na internet, começa a seguir alguns, pega umas dicas, e hoje a gente tem muito aplicativo de graça. O Canva é um deles. Então, Canva, você consegue fazer artes lindas, mesmo que você não saiba, não tem expertise em Photoshop, nesses aplicativos, né? Que antes a gente tinha poucos recursos de aplicativo. O Canva, ele te entrega um monte de coisa meio que semi-pronta. Então, você troca as fotos, então é bem legal. Hoje, até o Instagram já permite você fazer umas coisinhas diferentes nas fotos, né? Então, eu sugiro você começar assim. Capricha no texto, não erra no português. Às vezes come uma letra ou outra, mas tenta escrever um português correto, porque o cliente, ele olha tudo. E aí, bom, antes e depois, se seu conselho permitir, comece a postar antes e depois. Isso vende bastante, principalmente nos stories. Então, isso ajuda muito a você conectar. Explica como é que é os tratamentos, explica skincare. Então, se você puder começar isso na faculdade ou na pós, é melhor. Porque você começa a gerar conteúdo, você começa a gerar conexão com o seu público, até mesmo com os parentes que estão vendo você trocando de profissão, né? Ou indo para uma profissão, começando uma profissão. Eu, no caso, eu mudei, que eu era pesquisadora e virei esteta. Então, eu tive que fazer todo um movimento para mudar de área, porque eu ficava atrás do laboratório, e aí eu fui atender paciente. Então, eu tinha que fazer esse movimento para captar paciente. Mas a clínica, quando já tem lá uma clientela, a clínica que eu trabalhava não era especialista em estética, eles eram um estúdio de pilates, tinha estética básica, era bom porque eu já fazia minha propaganda interna. Mas hoje já tem grandes clínicas no mercado, né? Então você pode procurar também essas clínicas para prestar serviço, ganhar mão, divulgar seu trabalho, enfim, pegar todo esse know-how antes de abrir seu negócio. Porque eu abri um negócio, gente, você fala assim, eu vou abrir meu negócio, é lindo, maravilhoso. Tem todo um por trás que a gente não imagina. Você tem que pagar não só o aluguel, tem aluguel, né, todas as contas como se fosse uma casa, mas também você tem toda a parte de negócio. Então você tem que gerar uma empresa, você tem que pagar tributos para a prefeitura, você bota uma máquina de cartão, tem tributos naquela máquina de cartão, então você acha que vai botar R$1.000 naquela máquina, você parcela para o paciente, tem juros. Então, se você é pessoa física, tem um juros, se você é pessoa jurídica, tem outro. Para você melhorar para o seu paciente, para você não perder tanto dinheiro, você tem que ter movimento bancário. Então, tem toda uma parte por trás de uma empresa que a gente, quando está na faculdade, nem imagina. E aí, se você coloca uma secretária, tem também a questão trabalhista, que você tem que botar também um contador para te ajudar na parte trabalhista, senão dá problema. Se a pessoa vai embora, tem custo. Você paga um salário para entrar todo mês, e quando a pessoa vai embora, cada tempo que a pessoa fica, tem lá todos os encargos trabalhistas. Dependendo do tempo que o profissional fica com você, você gasta um dinheiro para mandar embora. Às vezes é mais caro mandar embora do que ficar com o profissional. Então você tem que pensar nisso tudo antes de você abrir uma empresa, antes de você abrir um consultório, né? Então, botar isso na ponta do lápis. Então, eu sugiro assim, poxa, eu tô com pouco dinheiro, vai para alguém, começa a fazer colaboração com algum profissional, alguma clínica. Uma segunda sugestão, que também vale muito a pena, se você não quiser fazer essa colaboração, é você alugar um espaço de coworking. Tem muito espaço legal aqui, e aí você paga por hora que você usa. Tem essas possibilidades com um custo menor, então você não vai ter todos esses encargos trabalhistas.
você pagaria no máximo uma máquina de cartão. Isso tudo a gente tem que pensar até na precificação. E aí, bom, tem essas opções, prestar serviço para alguém, ou coparticipação, ou você ser empregado de alguém, também é uma opção, ou você alugar um espaço de coworking, que eu acho vale muito a pena para a gente começar a ter um fluxo de paciente até montar no seu próprio espaço. E aí uma outra pergunta que me fizeram foi a questão de precificação. Como eu vou precificar o meu produto? Olha, é uma coisa assim que a gente também não aprende na pós, né? A gente vai aprendendo dando cabeçada. Como eu sugiro fazer, como eu faço? Eu tenho uma tabela que eu faço assim, cada procedimento, eu tenho os meus custos fixos no meu procedimento. Então, eu boto a seringa que eu vou usar, eu boto a agulha que eu vou usar, a gaze, o álcool, a pomada. Tem algumas coisas que é mais difícil de mensurar. Por exemplo, anestésico tópico. Eu pago lá R$130 uma pomada de anestesia. Como é que eu vou mensurar quanto que eu vou usar? Eu calculo mais ou menos igual a farmácia, eu boto mais ou menos em grama. Então eu pego lá minha pomada que tem 60 gramas, digamos que eu vou usar meio grama ou 1 grama em cada paciente. Então eu fraciono para poder botar no preço, para eu incluir lá na minha precificação. Mas eu coloco tudo, nem que seja centavos. Eu coloco tudo que eu vou usar, como se eu pegasse todos os materiais e fosse colocar numa mesa. Então eu coloco tudo na planilha do Excel. E aí eu coloco também o frete. Por exemplo, se eu fiz uma compra na Biometil, lá a primeira compra acho que é R$1.500, né? E aí tem o frete, R$80 o frete. Quando eu pago aqui pro Rio de Janeiro, R$80. Então o que eu faço? Eu comprei quantos frascos? Eu comprei 10 frascos. Então eu vou pegar esse frete e vou dividir. Eu faço assim, eu divido pelo número de frascos que eu comprei. Então, eu coloco lá o valor unitário de frete, entendeu? Para facilitar na hora de fazer a conta. Eu não sou administradora. Eu tenho uma amiga que é administradora, ela é dona de uma rede de lojas. Ela me deu essa sugestão numa época, aí ela me deu uma planilha dela, comecei a fazer assim, deu super certo e é assim que eu faço. Enfim, eu boto tudo, dá um maior trabalhão a primeira vez. Você bota tudo, aí coloca o frete, coloco a compra, eu também coloco aonde que eu comprei, porque toda vez que eu for fazer compra, eu tenho que alterar esse valor. Então, por exemplo, seringa eu compro caixa, agulha eu compro caixa, então eu demoro um pouco para trocar o preço. Mas a toxina, a caixa de preenchedor, cada vez que eu vou fazer pedido, eu tenho que reajustar aquele valor na minha tabela. Bom, aí a próxima coluna de valor na minha precificação é margem de lucro. Eu coloco uma média de 35% de margem de lucro. O que é esse 35% em cima dos meus custos? É a minha água, minha luz, meu aluguel, meu contador, a minha gasolina, enfim, minha gasolina não, minha água, minha luz, meu contador, o meu ISS, o conselho de biomedicina, o software que eu uso para o consultório, enfim, tudo do consultório. Tudo do consultório, porque eu tenho que voltar dinheiro pro consultório, né? Para poder ele se manter, porque é um negócio, ele tem que se manter. Aí eu somo esse valor todo, vai lá dar um X. Em cima desse X, eu vou colocar um valor a mais que eu coloco, que é de acordo com o risco do meu tratamento, a expertise para realizar aquele tratamento, o ticket do curso que eu fiz para realizar aquele tratamento. Então, por exemplo, se você vai colocar um custo de um PEN, tem gente que fala PEN, né? PEN, que é para vaso, né? Para esclerosar vaso. Se você colocar o custo mesmo da glicose, da seringa, é um custo muito baixo, né? Se você comprar lá da Biometil, colocar tudo é um custo baixo. Eu não vou falar valores porque eu não lembro, mas eu sei que era um custo barato. E aí, quanto que você vai cobrar? Você cobra muito mais caro, você bota aí 150%. Por quê? Porque tem o risco de você não pegar o vaso e ficar com necrosar, se você não souber fazer. Você tem um curso que você pagou para estar ali, você tem a faculdade, após, enfim, fora o curso extra que você pagou para fazer aquilo dali. Se o paciente fica manchado, você vai ter um custo extra para tirar a mancha. Eu não cobro do meu paciente quando acontece alguma coisa de fazer um PEN e ficar a mancha. Eu dou para ele o anestésico, eu não cobro. Então, quando eu faço, claro que eu procuro fazer o meu melhor. Mas se acontecer, isso está incluso. Então, isso tudo você tem que acrescentar na sua precificação. E ver quanto que o pessoal da sua região está cobrando.
às vezes numa mesma cidade, bairros diferentes têm preços diferentes. Eu sempre pego o maior e o menor, tento ver aqui mais ou menos perto, faço uma média e coloco o meu valor, tá? Mas eu gosto de ver como é que tá a galera cobrando, tá? E é assim que eu faço minha precificação. Então, por isso que vai ter procedimentos que você vai ganhar 300%, 200%, e tem para procedimento que você vai ganhar 10% em cima, já tirando os 35% do teu custo, tá? Isso para mim é fixo. Esses 35% de custo é fixo para eu poder abrir meu consultório. O resto é meu lucro, tá? Então, é como eu trabalho, essa é a minha forma de fazer precificação. Eu não cobro a minha hora. A minha única forma que eu cobro hora é na minha consulta. Eu cobro consulta, tá? Minha consulta não é de graça, porque tem todo o meu expertise. Minha consulta demora bastante, é de 1h30, 2 horas. Quem já foi meu paciente sabe. Então eu pergunto tudo, eu faço uma anamnese global. Então eu tenho que cobrar minha hora. No começo eu não cobrava, mas eu via muito cliente vir, não fechar tratamento comigo. Eu explicava, dava uma aula pro paciente e ele ia embora. E aí ia fazer com a vizinha. E aí eu ficava marara. E aí eu comecei a ver um movimento, falei, gente, a gente tem que cobrar, porque não é o seu tempo que você tá ali, olha a pós que você fez, olha quantos livros você estudou. Então, assim, eu entrego a minha primeira consulta, eu entrego muito pro meu paciente, porque eu falo pro meu paciente o seguinte, eu quero que ele aprenda a cuidar da pele dele. Eu quero que eu seja a melhor amiga dele para cuidar da pele dele. Então eu dou meu celular pessoal para ele mandar mensagem. Ah, Elaine, poxa, eu quero comprar esse produto é bom pra minha pele. Poxa, mas esse produto ficou assim, ficou assado. Então eu faço isso. Eu tento trazer o paciente para mais perto de mim, entendeu? Para poder realmente ter esse elo, não ficar aquela coisa, doutora e eu. Eu tenho o meu WhatsApp da clínica, que quando você entra no Instagram, cai no do consultório, mas quando o paciente começa a atender comigo, eu dou o meu pessoal também, pra gente poder ter esse contato mais próximo, precisar me liga, enfim. Bom, essas perguntas foram as que mais me fizeram.